Bom dia a todos, então vamos para a nossa aula número 12. Hoje é a continuação. Na última reunião que nós participamos, nós fizemos o capítulo 43 e 44, que faz parte dessa aula 12. E hoje será o capítulo 45 e 46, ainda nessa aula 12. Lembrando que nosso livro que são 50 capítulos, já estamos na finalização. E para começar nessa manhã de sábado, como é costume nosso, vamos orar, vamos nos ligar, nos conectar a Deus através da oração. A gente diz assim: gratidão, Senhor, gratidão aos amigos espirituais, gratidão por essa manhã de sábado tão gostosa, onde a gente está se aproximando dos corações através do Evangelho do Cristo. Quando nós estudamos o Evangelho do Cristo, nós nos ligamos através dos nossos sentimentos, das nossas emoções, trocamos experiência para melhor aprender. E através desse aprendizado, nós buscamos essa transformação para rumo ao amor do Cristo. Nós possamos ter uma boa manhã de aprendizado, que possamos entender de coração os ensinamentos que este livro nos traz e que ele possa nos levar àquela busca interior de ficar melhor conosco mesmo, com o nosso próximo, de buscar essa felicidade, essa paz interior. Que a paz do Mestre Jesus permaneça entre nós. Muita paz. Muito bem. Então hoje nós vamos, como eu estava dizendo, né? Nós vamos ao capítulo 45. O capítulo 45 ele fala sobre a música. A música é o capítulo sobre no campo da música. Na reunião passada nós falamos sobre as trevas, que é um ambiente similar ao abismo, é uma região abismal, né? Similar ao umbral, mas e que cada um de nós às vezes nos encaminhamos para ela dependendo da sintonia que nós nos colocamos. É mais uma região onde nós, enquanto espíritos, nos dirigimos a ela quando nós estamos em conflitos conosco mesmo, quando nós nos comportamos, né, de forma inadequada com os nossos sentimentos, a própria emoção nos atrai a essas regiões, porque nós estamos com sentimentos, às vezes, de culpa, de ódio, de vários sentimentos que nos coloca nessa situação. Aqui mesmo na Terra, às vezes a gente experimenta, né? Quando a gente está numa situação muito difícil, né? Envolvido por sentimentos de baixo nível, nós nos colocamos na região interior, né, de trevas, e a gente fica realmente muito desconfortável, muito mal. Quem está no campo do equívoco geralmente se sente nessa situação. Alguns acham que está até bem. É interessante isso, porque a gente observa assim nas comunicações mediúnicas, alguns espíritos eles se manifestam dizendo que estão bem, né? E eles estão numa região trevosa, mas eles às vezes eles têm algum poder sobre outros, eles têm a oportunidade de fazer o mal que eles querem fazer, né? De obsediar um ou outro, prejudicar um ou outro, e aliás acho que aquilo é uma situação boa, né? Porque eles não conhecem outra, né? Então, como não conhecem outra, eles acham que está tudo bem. E quando alguém vai lá e quer tirar eles de lá, falar, não, vamos para um lugar melhor, né? Esse caminho é bom. Você não está bem, fala, não, eu estou muito bem. Não, como não? Eu não quero sair daqui não. É assim com qualquer outro tipo de comportamento vicioso, seja ele vício físico ou emocional.
A gente se liga naquilo ali e às vezes fica preso àquela situação e não quer sair. Acha que aquilo ali é o melhor caminho, é a melhor situação para nós mesmos. Nós não abrimos mão daquela situação. E aqui a André Luiz, ele fala sobre os antídotos, né? Quando a gente ingere um veneno, tem um antídoto para combater aquele veneno para a gente se curar. E nessa questão dos antídotos contra quedas, né, que é uma queda, quando a gente cai numa região trevosa, numa região abismal, numa região como umbral, ele diz assim, o ambiente divino. O que é o ambiente divino? É nós nos colocar em ambientes que nos espiritualiza. Quando fala em ambiente, é todo tipo de ambiente. É aquele ambiente físico, né? Procurar um local onde as pessoas, a maioria daquelas pessoas estão conectadas com Deus, ou um local silencioso onde a gente se sente em paz. A igreja, por exemplo, uma casa espírita, um templo, em contato com a natureza e um ambiente interior. O ambiente interior também, quando a gente começa a pensar e a levar o nosso pensamento para coisas boas, para boas realizações, para boas coisas da vida que Deus criou, nós também nos afastamos dessas regiões. É o caminho. É como oração. Né? Isso aí faz parte da oração. O conhecimento da verdade, também diz aqui, né? O ambiente divino é um, o conhecimento da verdade é outro. Diz o Cristo, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Porque quanto mais nós nos aproximamos da verdade, mais a gente se fortalece para continuar no bem, porque daí nós nos aproximamos de Deus. Então a verdade, ela liberta. A ilusão, o engano, ela nos aprisiona. Então, o engano, por exemplo, leva ao fanatismo, leva a pessoa a achar que está fazendo coisa certa quando está fazendo errado, a tomar atitudes completamente contrárias ao Evangelho do Cristo. E o auxílio superior. Então, ele apresenta três antídotos aqui. O ambiente divino, né? O conhecimento da verdade e o auxílio superior. O auxílio superior é através da oração. Toda vez que nós nos ligamos a Deus através da oração, Ele nos responde. De uma maneira ou outra, nós recebemos o auxílio. Então, esses são ele diz aqui, figuram-me antídotos infalíveis ao veneno da vaidade e da tentação. Muito bem. Passemos então agora para o início do capítulo 45. No capítulo 45 ele ilustra aqui que naquele ambiente discutia-se o amor, a cultura intelectual, a pesquisa científica, a filosofia edificante, mas todos os comentários tendiam à esfera elevada do auxílio mútuo, sem qualquer atrito de opinião. Então as reuniões lá no nosso lar, elas sempre eram voltadas para coisas elevadas, para assuntos elevados. Né? Discutir o amor, né? que é o amor, né? Como é que eu amo, como desenvolver o alto amor, como desenvolver o amor ao próximo, o amor à natureza, o amor a Deus. Então são conversas que sempre entendi. E essas conversas elas não se esgotam. Por mais que a gente discuta, porque nós ainda não sabemos bem o que é o amor, então a gente está sempre buscando esse entendimento. Né? Nós não sabemos nos amar, nós não sabemos amar ao próximo, nós ainda confundimos as coisas, nós ainda temos um apego muito forte às situações, a pessoas, a coisa, e acreditamos que isso é a expressão do amor, e não é. O amor é algo muito maior e a gente ainda não consegue entender ele na sua integridade, porque o amor é o próprio Deus. Nós entendemos Deus, nós ainda estamos buscando esse entendimento sobre Deus,
mas o pouquinho que a gente entende sobre Deus já nos leva a. Opa, dona Lara está entrando aqui. Alô, alô? Eu acho que meu fone de ouvido aqui não tá. Bom dia, seu Sebastião. Bom dia, Dilon. Acho que eu vou desligar aqui, que ele. Eu não tô ouvindo ninguém. Peraí, deixa eu ver. Hum, Por que será? Alô? Agora que eu percebi. Será? O som não tá retornando aqui pra mim. Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui. Alô? Oi? Ah, o seu microfone tá desligado. Talvez seja isso eu que tô achando que é eu aqui, Não, mas o seu não. microfone tá desligado. Aí, E aí, agora, pode me dar. Desliga o telefone. agora, Abre o agora, telefone. agora, agora eu tô ouvindo, dona Lalinha. Agora deu certo. Isso. É que o microfone tava Eu, desligado. eu tô da moda do cego no tiroteio. É, De agora tá nada. tudo certo. Muito bem. Ah, eu fico com vontade Mas, demais que comece. Que é isso? mas a Fica senhora tava frita me ouvindo. redondinha. A senhora tava me ouvindo, né? Eu ouvi um pedaço, depois caiu. Caiu o Ah, zap. caiu o Eu zap. ouvi um pedaço, mas aí caiu o zap. Não, caiu a voz do zap. Certo. Então, nós estamos comentando então sobre as reuniões sociais em nosso lar, que aqui nós vamos nos dirigir ao estudo sobre o campo, no campo da música, né? Que é um Hum, estudo bastante interessante das reuniões que acontecem e que aconteciam e acontecem lá no nosso lar. Então nós estamos nesse capítulo, o capítulo sobre a música, no campo da música. Muito bem. É, então ali discutia-se, então, como eu disse, né, o amor, né, a cultura intelectual, os grandes, né, assuntos, os problemas existenciais, os problemas científicos da humanidade, enfim, a pesquisa científica, a filosofia edificante, que a filosofia ela leva a gente a buscar esse entendimento sobre nós mesmos, a nos questionar a cada vez mais, é, levantar questões sobre a vida, sobre reforma íntima mesmo, sobre, faz parte da filosofia. A filosofia ela pergunta muito, né? E então todos esses assuntos eles se elevava ao autoaprendizado, né, ao autocrescimento e também como auxiliar mutuamente aqueles que estavam naquela reunião, sem qualquer atrito. Às vezes as opiniões podem divergir, mas sem aquele atrito, né, que as pessoas às vezes nas discussões elas levam a se desentender. Né? Nesse caso aqui não havia desentendimento. E André Luiz lembra aqui que Jesus também ele fazia essas reuniões de aprendizado, de conversações sociais, né? Que tá sempre com seus discípulos, com as pessoas, conversando com bondade, com compreensão, mas com energia também, né? Para que as conversações sempre tendessem à edificação, a coisas edificantes, a ordem, a justiça, né? Como nós já conhecemos no Evangelho de hoje. E aí então eles se dirigiam a um local onde havia assim uma música, né, muito bonita, né? E, e ele observou assim que haviam vários tipos de músicas, né? No local onde ele estava tinha música de um jeito, né? Uma música mais erudita, aquela música mais calma. E no outro local tinha umas músicas mais um pouquinho mais agitada. Então ele achou assim, se surpreendeu com essa questão e foi esclarecido para ele, né, para André Luiz, que
é como na Terra, né? De acordo com o gosto, a pessoa se aproxima daquela situação. Então as pessoas estão próximas da, daquilo que se afinizam, daquilo que elas têm mais envolvimento. Então, e eles tinham ido para esse local para se distrair, né? Porque depois de algum tempo trabalhando, né, sem descanso, aí eles precisavam de alguma coisa para repor aquelas energias que eles despenderam no trabalho em auxílio às pessoas naquelas câmeras de recuperação, né, câmaras de tratamento. É. Muito bem. Aí chegando lá, eles se surpreenderam Tá. com as variações das músicas e ele percebeu que também no nosso lar, né, tem vários níveis de pessoas, cada um, né, tem um determinado música. E aqui nesse capítulo ele descreve a beleza, né, tanto para a observação, né, da natureza exuberante, quanto a beleza do som que eles ouviam, da musicalidade que tocava lá. Foi dito aqui que eles pagaram o ingresso, né, para entrar, então tinha todo um controle, como nós temos aqui na Terra. Nós devemos considerar que o nosso lar ele é tem muita similaridade com a Terra. E lá acontece, é um local, né, mais elevado que a Terra, mas a Terra copia muitas coisas de lá, né? Às vezes a gente acha que a espiritualidade ela é uma coisa assim, muito abstrata, muito diferente, mas não, ela tem muita similaridade conosco aqui da Terra. Então, e aí ele compreendeu também, né, que a música ela produz em nós muitas mudanças para melhor no campo energético. A música nos conduz da terra ao céu. Através da boa música, daquela música que acaricia o nosso coração, nós nos distanciamos das trevas, da sombra e aproximamos da luz. Ela, ela nos leva a, esse, a essa sensibilidade. Os espíritos, eles são sensíveis à música. Muitas casas espíritas adotam a música no início das reuniões, durante a reunião, no final, né? Ajustando a música de acordo com a situação, até na hora de uma oração, né? Coloca aquela música de fundo, bonita assim, né? Só, só a orquestra, né? Tocando, né? Sem letra, e as pessoas, e todos nós, ela auxilia a gente a sintonizar com Deus. Na natureza, né? A natureza produz melodia, né? A gente quando a gente se envolve, né, com sons da natureza, o som dos pássaros, dos insetos, próprio ar, né, aquela brisa que corre, os sons das cachoeiras, tudo isso são músicas. Tem um filme, né, que ele leva a esse entendimento, né, que a música está presente em tudo, né, então ele ouve os ruídos, né, da cidade, depois ouve os ruídos do campo, e todos esses ruídos ele coloca em forma de musicalidade. E então a pessoa ali ela modifica as suas emoções de acordo com os acordes que são apresentados ali naquelas músicas que são tocadas ali, né? Muito bem. E os grandes compositores são, aqui diz assim, onde os grandes compositores terrestres vão buscar inspiração para suas músicas, né? Mozart, Beethoven. Aí ele diz, os grandes compositores terrestres são por vezes trazidos a esferas nossas, olha só,
como a nossa, ou a nossa esfera, onde recebe algumas expressões melódicas, transmitindo-as, por suas vezes, aos ouvidos humanos, adornando os temas recebidos com o gênio que possui. Então, são fontes de inspiração. A gente, lá de vez em quando, às vezes até a gente vê compositores, né, falando, olha, eu recebi essa música, eu nem sei como, né, de repente ela surgiu assim na minha cabeça, eu escrevi, já apareceu a letra, já apareceu a melodia. Almir Sater mesmo, ele confessa isso, né, lá daquele cantor do Pantanal, naquela música Seguindo em Frente, que ele não entendeu como é que surgiu aquela música assim de repente para ele, e depois ela fez sucesso, né? Porque ela tem uma letra muito bonita, né? Que nos leva à reflexão sobre a vida. Como é que ela surgiu assim tão de repente na cabeça dele? Então são inspirações que recebe da espiritualidade quando elas vêm, né? E as inspirações, sempre lembrando, né, depende da sintonia que nós estamos. Nós podemos também receber inspirações de músicas que não são tão melodiosas assim e que nem trazem letras edificantes, né? E são inspirações também do plano espiritual, também pode haver, né? Porque lá no plano espiritual tem espíritos de todos os níveis evolutivos, de todos os gostos e interesses. E com isso nós encerramos o capítulo 45 e vamos para o capítulo 46, que o título é Sacrifício de Mulher. Esse capítulo ele é bastante interessante e eu gosto muito dele, porque ele fala sobre o valor, né, da renúncia, do sacrifício. E ele começa dizendo que 1 ano se passou de trabalhos construtivos. Nós devemos lembrar que a narrativa do nosso lar, só para a gente se localizar no tempo, né, fazer um marco temporal, ele começou em 1938, né, ele narra, né, o primeiro ataque que a Polônia sofreu na Guerra Mundial, né? Então, nesse momento, então, que começa a narrativa do nosso lar. Então nós temos uma referência aí que nos localiza no tempo. Então começou em 1938. Quando ele fala assim, 1 ano se passou, quer dizer então que ele já estava em 1939. Então 1 ano se passou, então ele trabalhando. Então nesse período de 1 ano, ele não detalhou. Então ele detalhou algumas ocorrências lá em 1938 e já saltou para 1939. E ele diz que esse ano passou e ele, assim, sempre com muita alegria pelo trabalho, pelo prazer do serviço. Então ele saiu do umbral, né, e foi para as câmaras de retificação, recebeu tratamento e se envolveu no trabalho de auxílio aos enfermos. Então ele estava muito jubiloso desse trabalho, muito confiante, né, do que ele fazia. E até então ele não tinha voltado ao lar terrestre, né? Então ele perdeu totalmente a informação de como estavam os seus familiares aqui na Terra. Vocês devem estar lembrados que lá atrás, né, ele quis, né, lembrar do lar e reclamou, né, que ele estava sem notícia do lar, e ele levou até uma bronca, né, um puxão de orelha. Que o ministro falou para ele que o mesmo Deus que estava atendendo e protegendo e cuidando ele, estava cuidando da família dele, né? Que não era o momento ainda dele ter notícias do lar terrestre dele lá. Isso é muito natural a gente entender, porque quando a gente está encarnado, a gente está muito ligado a muitas coisas aqui, né? Às vezes a gente tem um controle, ou acha que tem um controle sobre a família, sobre filhos, sobre marido, sobre esposa, enfim, a gente está ali querendo saber detalhes sobre o que vai acontecer com fulano, ciclano, o que ele vai fazer, que hora que ele vai chegar, que hora que ele vai sair. E quando desencarna, para a gente se desligar desses interesses mais assim ligado à matéria, ligado aos cuidados
que nos envolve aqui, é até interessante e necessário muitas vezes, mas na espiritualidade é um outro contexto. Então, para desligar é muito difícil. E às vezes a pessoa desencarna e quer estar no controle ainda, né? E acaba que traz problema para os familiares, começa a se aborrecer com determinados comportamentos, com determinados sentimentos, começa a apresentar uma realidade, uma verdade que ele não via quando encarnado, porque daí ali ele vê comportamentos diferentes, às vezes, do que ele estava acostumado, né? Ele vê ouve as conversas, e as conversas nem sempre são agradáveis, né? Como ele imaginava, que quando nós estamos aqui na companhia de uns dos outros, muitas vezes a gente dissimula, né? Finge e não fala toda a verdade para a pessoa. Agora, longe dela, a verdade de repente aparece. E daí a gente percebe que a gente não tinha toda aquela importância que julgava ter. Isso nos desilude, ou então percebe os relacionamentos das outras pessoas não era como a gente imaginava, e quer interferir, quer mudar. Então é importante essa ausência da pessoa no lar familiar quando ela tem um apego muito forte, né, aos familiares, porque ela acaba que ela pode trazer problemas para ela, né, claro, e para aqueles que estão ali. Eu me recordo que eu tenho uma senhora que ela desencarnou e eu fui depois numa reunião mediúnica, né? Eu era muito amiga dela, eu gosto muito dela. E eu falei, e daí, como é que tá a dona Elza, né? Perguntei lá no centro. E o mentor falou, olha, ela está adormecida, né? Que ela foi uma pessoa assim muito boa, né? Ajudava muito, servia muito e teve esse benefício, essa graça de ser amparado, ser socorrido pelos espíritos benfeitores, mas ela não está em condição de ficar acordada o tempo todo. Então faz um mês que ela adormece, daí a gente acorda ela um pouquinho, conversa, depois ela adormece de novo. Faz um mês que ela está nessa transição, porque ela ainda não está em condição de acordar, porque senão ela vai querer ir junto aos familiares e aí isso vai causar muita dor, muito sofrimento para ela mesma. É preciso que ela se restabeleça, se recupere para depois ela poder vir aqui e se aproximar da família. Então, André Luiz então estava nessa situação, né, que ele já fazia um ano que ele estava lá no nosso lar, ele achava que ele já estava muito bem, equilibrado, mas até então ele não tinha tido notícias da família, ele continuava ali sem saber. E, e ele não tinha mais também coragem, né, de perguntar, né, para o Clarence, né, para o ministro do auxílio, ou para a dona Laura, para alguém, como é que vai a sua família, porque depois, né, da informação que ele teve, ele já estava um pouquinho mais consciente que realmente ele não tinha condição, né, ainda. E lá pelo Natal, no Natal também eles comemoram lá, né? Tem um momento de muito louvor, de festividades, né? Então o ministro lembrou ele que da família, né? Falou, não tá longe, André Luiz, de você voltar a ter contato com o seu ninho familiar, ele diz, né? Parecia até que ele estava adivinhando a saudade da esposa e dos filhinhos que ele tinha. Mas daí passou, né? Foi passando os meses, já estava em setembro de 1940, olha só. E aquele desejo do André Luiz não tinha sido atendido. E ele também não cobrava, né? Não falava nada. Mas ele se sentia bem, se sentia confortável nas câmaras de retificação, auxiliando, não perdia de vista a Elisa, né, aquela moça que ele acolheu lá, que ele teve um relacionamento quando encarnado, e que ela estava auxiliando ela como uma irmã querida. E nos primeiros dias de 1940, a mãe dele veio ter com ele, né? Ela sempre estava em contato depois daquele primeiro encontro. E
Nesse período, né, setembro de 1940, ela, ele narra aqui que ele se surpreendeu, é, que a mãe dele estava dizendo que ela ia voltar para a Terra, quer dizer, ia reencarnar. Aí ele ficou um pouco assim, surpreendido e até revoltado, né, com a decisão, porque falou, você está numa esfera superior, por que reencarnar, né? Por que ir para a Terra, né? Um lugar de dor, de sofrimento, de tantas dificuldades. Ele diz assim, ó, não concordo. A senhora voltar à carne, por quê? Internar-se de novo no caminho escuro, sem necessidade imediata. Então ela com serenidade, ela ponderou. Não consideras a angustiosa condição do teu pai, meu filho? Então aqui ela está dando um indicativo que ela ia reencarnar para auxiliar o pai dele, o ex-esposo, né? Que ele estava numa situação muito difícil ainda, desencarnado e não conseguiu se, se livrar, né? Porque aqui na Terra ele tinha cometido muitos equívocos, né? Nós estamos lembrados que ele era uma pessoa que trazia prejuízo às famílias pela questão financeira, ele tinha envolvimento com mulheres, né? Outras. Então ele tinha problemas outros, né? Então o coração dele ainda estava muito pesado. E ela disse assim: há muitos anos trabalho para reerguê-lo. Os meus esforços têm sido inúteis. Ela diz improfitos. Laerte é um descrente e de coração envenenado. Aquela pessoa assim revoltada, provavelmente, né? Aquela pessoa que está uma hora muito revoltada, outra hora muito entristecida, né? Porque ele estava num momento de sofrimento. Então não poderia persistir em semelhante posição sob pena de mergulhar em abismos mais profundos. Que fazer, André? Terias coragem de rever em tal situação, esquivando-te ao socorro justo? Sim, respondi impressionado. Trabalharia por auxiliar, mas a senhora poderia ajudá-lo mesmo daqui, né? Então, André Luiz, ele estava realmente contrariado com a decisão da mãe dele de voltar para a Terra. Achava que era um sacrifício muito grande, né? Que poderia ajudar sem precisar reencarnar. Ela disse, eu não duvido. No entanto, os espíritos que amam verdadeiramente não se limitam a estender as mãos de longe. Bom, que nos valeria toda a riqueza material se não pudéssemos estendê-la aos entes amados? Poderíamos, acaso, residir no palácio, relegando os filhinhos à intempérie? Não posso Não, ficar eu distante. vou, Então aqui ele vou no seu diz, colo. ela diz, aliás, que para o amor verdadeiro mesmo, ele envolve sacrifício, ele envolve renúncia. Então ele sentia essa necessidade, ela sentia essa necessidade de reencarnar para ficar mais próximo, né, do Laerte, que era o nome do pai do André Luiz, e ex-esposo dela, para poder ajudar melhor ele, né, com seu exemplo, com a sua compreensão, com a sua tolerância, né, naquele convívio aqui na Terra, ela poderia auxiliar melhor o Laerte a se melhorar, a superar, porque no plano espiritual ele não estava conseguindo. E ela queria que ele reencarnasse, mas ela queria estar junto com ele. Porque ela diz bem assim, eu não me sinto à vontade, estando em esferas superior, tão bem, né? Numa situação tão boa e vendo ele numa situação tão difícil, né? Embora, né, claro, ele está naquela dificuldade porque ele é teimoso, porque ele continuava com sentimentos ruins dentro dele. Mas ela se via no dever, né, de se envolver mais no auxílio ao Laerte. Então ela queria reencarnar. Então André pensou e daí falou, não há outro meio de ajudar ele, não tem. Ele falou, não seria possível.
Eu estudei muito o assunto, conversei com os meus superiores hierárquicos e todos estão de acordo que o melhor caminho é esse mesmo, né? Então, eu não devo hesitar nem um minuto, né? Eu estou tranquilo quanto a você, você está amparado, você está bem. Eu rogo para você que auxilie as suas irmãs que ainda não estão bem aqui no plano espiritual. E sempre que puder, auxilie a tua mãe lá no plano físico, né? Que eu vou estar lá e você vai me auxiliar também. É, muito bem. Eu queria saber como que o Laerte se encontra com ela em espírito. Ele disse não. Com a colaboração de alguns amigos, eu localizei-o na Terra na semana passada, preparando-lhe a reencarnação imediata, sem que nos identificasse auxílio direto. Então ela auxiliou o Laerte a reencarnar, então ele já estava na Terra, reencarnado, como criança ainda, né, talvez bebê, e foi a forma que ela achou de tirar ele das mulheres que estavam subjugando ele, aquelas mulheres que ele teve relacionamento aqui na Terra, elas continuavam é, próxima dele, né, e causando danos no Laerte. Então, André Luiz surpreendeu, né, porque na verdade foi uma reencarnação assim compulsória, né, quando ele foi retirado da subjugação daquelas mulheres, eles aproveitaram o momento para que ele adormecesse e reencarnasse. Aí a mãe dele sorriu, ele falou, mas e a liberdade dele? Né? Ele não teria o direito da escolha? Como é que isso é possível? Ela falou, determinadas reencarnações é preciso que um movimento mais drástico. É como um doente aqui na Terra, né, que não quer tomar o remédio amargo. Ele às vezes precisa daquele remédio santo, embora seja muito amargo. Então, no caso do Laerte, ele precisava reencarnar. Então, foi feito de maneira que, mesmo sem ele perceber, ele acabou reencarnando aqui na Terra. E porque ele se mostrava ainda muito devedor, e era preciso que ele caminhasse, né? Não dava mais para ficar estacionário. E aí ele perguntou as infelizes, né? As irmãs que o perseguem, entretanto, não o abandonam, elas estão sempre por perto. Não fosse a proteção divina, por intermédio dos guias espirituais, eles já tinham causado muito mais danos a ele, né? Então eles estavam sempre auxiliando ele e protegendo ele até daquelas mulheres que estavam provocando até para tentando fazer ele desencarnar. E ela estava agindo mesmo ele no plano físico, ela estava agindo sobre eles. Talvez desejo de vingança, né? Talvez elas estavam muito revoltadas com ele, alguma coisa assim. Aí a André Luiz ainda se surpreendeu, porque onde já se viu, né? A gente fica à mercê do mal, parece. Como é que é isso? Né? Joguetes na mão dos inimigos. Aí ele falou, tudo é sintonia, né? A gente precisa melhorar os nossos níveis emocionais para que a gente se proteja contra essas investidas de adversários do caminho. Nós não nos iludamos que nós já aprontamos muito, né? E essas mulheres, perguntou ele, né? Que será feita dessas infelizes? Aí a mãe dele sorriu e falou, serão minhas filhas daqui a alguns anos. Então, a mãe do André Luiz, né, ia reencarnar, ia casar novamente com a Laerte, né, que era uma pessoa bastante desajustada, desequilibrada, e as mulheres que eram inimigas dele ia reencarnar como filhas do casal, né? Serão minhas filhas daqui a alguns anos. É preciso não esquecer que ele é o mundo em auxílio do teu pai. Ninguém ajuda
indo contra, né, os adversários. A gente tem que conquistar os inimigos. Aquilo que Jesus ensinou, né? Amar os inimigos. Não se pode apagar na terra incêndio com petróleo, né? Diz ela, fazendo aqui uma analogia. Então hoje seu pai, ele é um descrente. E essas pobres irmãs, elas estão na ignorância, na ilusão. No futuro distante, colocarei todos eles, né, ao meu regaço materno, realizando minha nova experiência. Então, esse é o sacrifício materno que ela estava se submetendo. E mais tarde, quem sabe, ela diz, né, depois de passar por essa experiência, eu retorno ao nosso lar e trago junto comigo, né, esses companheiros de jornadas. E então André Luiz ficou muito emocionado, ajoelhou e beijou as mãos dela. Aquele espírito de renúncia é muito grande. Imagine, né, era o Laerte, né? A convivência com ele aqui na Terra foi muito difícil. E lá no plano espiritual também, né? E ele assim causou grande sofrimento, né? Grandes dificuldades para ela. E as mulheres que também, né? Porque houve adultério, mas ainda assim ela queria acolher aquelas mulheres como suas filhas. Esse é o amor que é o amor do Cristo, que nós devemos buscar e que a gente ainda tem muita dificuldade, né? Nós ainda somos donos, né? Ou nos acreditamos somos ser proprietários um dos outros, né? E olhamos essa questão da convivência familiar com apego muito forte, né? Casais assim que são que vão para experiências fora do casamento, pessoas que vão assim, elas são julgadas assim muito duramente, é, e até a pessoa assim, por exemplo, a pessoa que foi traída, né, é o, é o, é o termo que se é utilizado, ela dificilmente ela perdoa, ela fica com aquele ódio, se sentindo menosprezada, se sentindo menor, quando na realidade ela deveria, né, perdoar e entender que o outro está buscando a felicidade dele, né, e que realmente, infelizmente, ela estava ali no, no caminho, né, mas ninguém é dono de ninguém, né, cada um procura o seu caminho melhor. É claro que são responsabilidades que nós assumimos, né, quando a gente é, se casa, né, que é por uma vida toda. Mas às vezes acontecem essas mudanças de rumo e que a gente precisa compreender e aceitar que a vida é assim, né, e colocar dentro de nós não só aquele perdão, né, que fala, não, tudo bem, eu não vou alimentar em mim sentimento de vingança, tudo mais, mas eu não quero mais saber nem de cruzar por essa pessoa, não, tem amor, né? Desenvolve amor, como aquele amor fraterno, né? De irmão, de pai, de mãe, por aquela pessoa, que é o que a mãe do André Luiz está propondo aqui. Então, assim, observa que eles vão ter, assim, grandes dificuldades, provavelmente, né? No relacionamento familiar. Provavelmente vai ser aquela família, né, onde os filhos não se entendem, onde os filhos veem, as filhas às vezes vê o pai como inimigo, né? Tem um relacionamento muito complicado, ou às vezes muito apego, e tem ciúmes da mãe, né? Não tem aqueles lares onde o conflito assim é permanente na questão das adversidades. Muitas vezes são esses relacionamentos onde vem para resgatar e para aproximar as pessoas, né, umas das outras, para desenvolver o amor. Porque às vezes, a única maneira de desenvolver o amor, de desenvolver o perdão, é colocar no mesmo lar, né? Colocar aquelas pessoas que foram adversárias, que trouxeram grandes prejuízo umas para as outras, no mesmo lar, né?
como filha, como pai, como mãe, com alguma coisa assim, que daí nesse relacionamento que realmente vai ser um pouco às vezes conflituoso, nós aprendemos a amar, nós aprendemos a perdoar, nós aprendemos o verdadeiro valor do amor, que a gente ainda tá distante de compreender. É um caminhar ainda, né? É um começo de entendimento sobre o amor. E com isso nós terminamos esse capítulo 45 e a aula de número 12. Eu gostaria de ouvi-los em alguns comentários. É um assunto assim um tanto polêmico, né? E aí, dona Lalinha, como é que está? Bastante polêmico, Odilon. É difícil, né? Na teoria a gente fala bem assim, não, tudo bem, eu vou perdoar, né? Se me trair, eu vou perdoar, mas na prática o bicho pega, não é não? A gente vive por perto de pessoas assim, né? É, Vive o sofrimento das pessoas. A gente sabe o tanto que sofre. é. Não é E é um, fácil, não. é um sofrimento, né? Que para quem está observando, fala, mas ele poderia se livrar desse sofrimento. Por que ele sofre, né? A gente, às vezes, até na nossa maldade, a gente fala, parece que gosta de sofrer, mas não é isso, não. É que o negócio é complicado mesmo. Pois Vamos ficar, vamos ficar. famílias são assim mesmo, né? São tudo cheio de altos e baixos. Tem vez que tá tudo mais ou menos a 50 centímetros de altura e vai indo assim. Vai ainda assim. Mas é a vida mesmo. É a vida. Mas está certo. Mas essa leitura foi muito boa, muito edificante para nós. É Muito. uma, é uma renúncia muito grande, né? Assim, né? Pois Da mãe da André Luiz. Mas é uma questão assim que a gente, quando a gente começa a estudar, a gente entende, né, que é o caminho e que é possível, né? Esse tipo de Uhum. situação é possível, né? E que a gente precisa desenvolver essa compreensão e esse amor pelo próximo. Então, por exemplo, nas relações, né, de casamento, né, às vezes a pessoa permanece casada durante algum tempo, tem filhos e separa, né, por razões as mais diversas, e às vezes até uma razão dessa, né, que a pessoa se interessa por outra. E daí cria-se ali uma inimizade muito grande, o que não é bom, né? Separar tudo bem, né? Separa, né? Cada um vai reconstruir sua vida, né, de uma outra forma, mas que Tem um permaneça. caso desse na nossa família. A menina, a mulher é irmã do meu marido. Se separou do marido. O marido vivia pingo demais, ela separou dele. Mas um homem, uma maravilha de pessoa. Esse homem, eu até falei pro tiozinho, vamos buscar ele para nós zelar dele? Ele falou, mas eu não dou conta. Eu falei, dá. Você tá andando, você dá conta demais, velho. É, E eu lavo as roupas dele, você dá comida. Aí ele ficou doente, foi lá para casa dela. Ela não quer cuidar dele, sozinha, sem não tem nenhum um gato para dar de comida, não quer dar abrigo para o homem, tadinho. O homem é um doce. O homem é uma criatura assim, você nem faz o tanto que ele é maravilhoso, mas ele é alcoólatra. Mas ele bebe as pinguinhas dele, não amola ninguém vai dormir. Eu fico com o coração partido, com vontade demais de poder ajudar ele, porque ele é pessoa maravilhosa demais. E sofre muito na mão dela. Um dia, porque ela é crente da Igreja do Véu, ela acha que ela já vai para o céu direto, né? é, Aí eu conversando com ela, mas eu fui fazendo do meu jeito, né? Para poder ela, do jeito meu, do jeito que ela acredita, para poder ela cuidar dele o dia que ele chegou lá. Falei, não, Maria, ele é o pai dos seus filhos, vocês já divorciou, você não tem nada com ele pessoalmente mais. Mas ser uma mulher bondosa, mulher, ser mulher bondosa, caridosa, religiosa, faz isso para ele como uma pessoa qualquer do mundo. Você faz isso para ele como se você estivesse fazendo para uma pessoa da rua. Ser boa. Aí fui enchendo a bola dela, porque ela gosta de falar que ela é boa, né? Você é boa uhum. demais, você é uma pessoa maravilhosa, você é uma pessoa cheia de amor para dar, de caridade. Ah, sabe que eu vou cuidar dele mesmo? Ah, não custa nada. E aí, se Aí ela o tiozinho começou a começar conversar.
a cuidar O e a se tiozinho começou, dedicar. e o tiozinho começou a conversar com ela e estava pondo a caçada no mato. Ele falou assim: você é, é egoísta demais, Maria? Você é isso? Falei, neném do céu, cala a boca, já deixa o tantinho, o ninho que eu arrumei lá, deixa, quieta, deixa o trenzinho lá, deixa arrumadinho. Ela já tem um mês, mais ou menos, que ela está com ele lá, um mês e pouco, mas não está querendo mais também, não. Já É, cansou. Ele deu um tipo de AVC, não está dando ah, conta de andar, porque se a mas pessoa vai indo. começar a se dedicar e começar a desenvolver essa amorosidade dentro de si, as coisas vão ficando mais fáceis, né? Ela vai entendendo, né? Mas eu enchi a Vai bola ter. dela e ela ficou toda se toda. Ah, sabe que eu vou cuidar dela ali? Não custa nada. Aí é um benefício que ela faz para ela mesma. Ela nem tá entendendo isso, mas com É, o ué. tempo ela vai Mas não pode compreender. falar para ela que isso é feito para ela mesma, porque ela É, já sabe que ela já está salva, né? Ela já o vai para o maior, céu direto. o Então não maior precisa fazer benefício. nada para ir para o céu. Já está indo, Só, já só o foi. fato de seguir alguns rituais já tá bom, né? É, É assim tem mesmo. que saber encher a bola dela. E quando eu converso com ela, eu encho a bola dela e melhoro um pouco. Tá Falo certo. para ela que ela é boa, caridosa, bondosa demais, muito religiosa. Falei, Deus aprova, Maria, a gente tratar bem as pessoas. Você não sabe disso? Eu sei, ué, eu sei. Pois é, então ele é uma pessoa. Você trata bem. É, E aí, fui falando para ela, ela melhorou um pouco, mas vamos ver quanto tempo que dura. Ela não tem telefone para falar com ela, tem que esperar um filho dela estar lá para poder conversar com ele, para falar com ela. Ela nem telefone, ela gosta, diz que não apega em telefone. Telefone é não. vício. Ah, é Telefone é vício. a questão das igrejas, né? Tem umas É, questões que eles colocam aqui que não pode. A minha sogra é essa igreja do véu, mas ela tem telefone. Eu acho que pois depende da é, então, pessoa, ela né? é mais evoluída um pouco no mundo de que a Maria vai gosta de telefone, não, porque diz que é vício. É, Eu não tenho vício nenhum, nem de é, telefone. Tá bom. pode assistir Eu uso TV, o não pode. telefone, não tenho vício, não, só uso na necessidade. É, tem que Mas, assim, a gente tem tá no tem aprendizado que mesmo, né? cuidar, né? Tem que ter, a gente tem que ter, é, fazer sacrifícios. Eu vivo a minha vida inteira de sacrifícios. Não está muito valendo, não, mas de vez em quando vale. Esse aí que está aí do lado de lá foi prova, é prova do meu sacrifício. Eu já fiz muito sacrifício por ele e hoje ele é um homem de verdade. Largou os vícios dele, vai ter uma esposa maravilhosa, Aí. tá bom demais. E agora ainda aprendendo mais ainda. Ixi, tá ótimo. Agora que ele começou a aprender. Eu que ele aprendi quando era mais pequeno, mas depois ele largou tudo, né? Agora está voltando de novo. Nunca é tarde para voltar. Nós estamos nesse caminho de aprender as coisas, né? O maior É, aprendizado é dentro de nós mesmos, né? As experiências que a gente vive e a gente entender o que ela está querendo dizer pra gente, né? O que eu preciso falavam mudar bom, aqui né? dentro de mim, né? O que eu tenho que trabalhar em mim mesmo, né? O que ele me chama? O orgulho, o egoísmo, alguma coisa que eu tenho que melhorar. Então, é agradecer a Deus, né? Sempre pelas oportunidades Sempre, e, sempre, e esse sempre. comportamento do André Luiz aqui, né? Você vê ele tá lá nas câmaras, tá trabalhando e tá sendo grato, porque ele viu que antes era bem mais difícil, né, no Umbral. Agora tá bem melhor, tá podendo ajudar o outro. Então, enquanto eu tô podendo ajudar, né, igual essa senhorinha que a senhora falou, né? Ela está tendo a oportunidade de ajudar. E se fosse o contrário, se ela precisasse da ajuda, né, não seria bem mais difícil, né? Então Deus está dando a É, oportunidade dela servir, né? Então sirva com alegria, com servir é amor, né? prazer, né? Com A gente prazer. tem que ter o prazer de servir. Que daí aquilo até deixa de ser um sacrifício, passa a ser uma coisa prazerosa, porque a gente começa a ver os resultados, ver que a pessoa, né, tá recebendo aquele benefício, está sendo
beneficiário dele, Lá na, e a lá gente na fica minha refém. cidade, lá no Vajão, quando eu morava, que eu enxergava, eu mexia com costura, né? Tinha gente que Aham. chegava lá em casa meia-noite para me arrumar uma roupa para ele, porque eu tinha que ir sair de madrugada. Aí o tiozinho me falou assim, por que não falou isso mais cedo? Eu, não, a gente não quer saber o que ele passou lá, a gente quer saber o que vai fazer, né? É, o que que eu posso Abria a ajudar, porta, né? às vezes eu levantava da cama, abria a porta, ia lá na máquina, um instantinho, uma pisadinha na máquina, estava pronto. Entregava e estava bom. Quanto que é? Nada, não gastou nada. Então, tá pronto, eu ajudei, não me fez falta nenhuma, não me atrapalhou nada. O outro ficou satisfeito com a roupinha prontinha para ir sair de madrugada. É isso Quantas mesmo. vezes aconteceu isso? A gente. São oportunidades, né? Oportunidades que Deus apresenta que a A gente tem a gente oportunidade de servir, a gente tem que servir. não percebe, é isso mesmo. E Deus está presente em todo momento e a gente às vezes não percebe, né? Nas nossas dificuldades, na nossa forma de. Às vezes aquilo ali é justamente para minimizar alguma dor que eu estou sentindo, né? Quando eu estou auxiliando o outro, eu, eu fico melhor comigo mesmo, né? Eu começo a superar algumas dores, algumas dificuldades, alguns pensamentos negativos. É essa forma de Deus estar presente, dele responder as nossas orações. E às vezes a gente não entende e rejeita, né? Rejeita ainda, fala, não, não quero, não quero remédio, né? Tô enfermo, tá doendo, né? A gente fala para Deus, tá doendo, Senhor, tá doendo. Daí ele apresenta a oportunidade de eu diminuir aquela dor e eu rejeito, né? A gente No meu, rejeita no meu, ela. ego- no meu egoísmo, no meu orgulho. Às vezes aquela pessoinha que bateu na minha porta lá pedindo ajuda é a solução, é o remédio, é o meu remédio, Pois é é. o meu É igual alívio, né? eu vi uma historinha ali, era história de crente, mas é a história. É uma história que a gente dá para ver que é certa. A mulher pediu para Deus ir lá na casa dela para poder curar o menino dela, né? E aí disse que bateu um velhinho lá na porta, casa chique demais. Aí disse que falou para a empregada: não, 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 exporta, exporta. Exportou o velho. Ah, Vai o velho de novo, vai o velho de novo. Na terceira vez, ela resolveu deixar o velho entrar, procurar o velho, o que, que ele queria. olha Aí ele falou que assim: Deus é eu, persistente, falei então, assim, né? eu vim aqui, já vim aqui quantas vezes você me mandou embora? Aí a mulher disse que quase morreu de tanta tristeza, tanto remorso na vida dela. Nossa. Aí eu não lembro se curou o fim, se não curou, mas só sei que ela mandou ele embora várias e várias vezes. Tem muitas histórias assim. E se for Que pensar, manda a mesmo. gente faz isso o tempo todo, né? O tempo Deus não todo. vai, não vai na nossa casa em forma de caminhonetona grande, não. Ele não vai de caminhonete, ele vai de a pé. São as Porque de a oportunidades pé é que que a pessoa Deus precisa das presta, é coisas, isso né? mesmo. É, A pessoa que está de caminhonete grande não precisa de nada da gente, não. é isso mesmo. Precisa da gente é aquele humilde que está andando a pé, com o pé no chão, pé descalço. Ele precisa muito. Então, a gente tem que E, saber observar. e a Não é gente olhar o rico e pensar que o rico é melhor do que o pobre, não. e a gente precisa dele, né? Porque ele é o alívio às vezes para as nossas dores. Quando a gente faz alguma coisa, a gente se sente mais leve, mais sereno. Porque as dores da alma é a pior dor que tem, né? A depressão, hoje está Aí muito em moda, a ela, ansiedade, essa pessoa que tem estresse, né? São as dores da alma. E às vezes as dores da alma tá tão fácil de curar. Vai lá levar uma sopa para alguém que está com fome. Pronto, já se cura a ansiedade, já pois é, cura. E a gente não quer essa cura. Que é né? magia, né? Que vem com a varinha ali, paf, tira tudo. Né? É desse jeito. Muito bem, nosso tempo terminou. O Google está até avisando já que tá no finalzinho. A senhora pode fazer a oração final para nós? Faço. Só porque de vez em quando eu dou um lapso de memória, não tem nada, não. Não tem Vou fazendo bem problema. curtinho, bem pequenininho, para mim não perder. Tá certo. Amado Mestre Jesus, nós estamos aqui reunidos em seu nome para fazer
essa aprendizagem maravilhosa. Agora nós vos agradecemos por esse momento maravilhoso que o Senhor nos permitiu estar aqui reunidos em seu nome e aprendendo maravilhas, coisas que às vezes a gente nunca não sabia, mas hoje a gente ficou sabendo. Obrigada, meu Jesus, por tudo. Gratidão imensa por tudo que o Senhor faz por nós aqui na Terra. E muita gratidão por tudo que faz aí no além. Também por pessoas nossas que já foram para aí. Muito agradecido, Mestre Jesus, por nos dar essa oportunidade. E nós vos agradecemos em nome de Deus e esperamos estar reunidos no próximo sábado, nesse mesmo horário, se Deus assim o permitir. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Gratidão a todos pela presença, pela paciência. Gratidão a você também, Odilon. Muito Obrigado por obrigada. ter dado essa oportunidade, Deus, por estar encaminhando o Odilon para estar trazendo esses ensinamentos tão bons para a gente. Eu que Fica sou o com maior Deus também. beneficiário disso aí. Eu que recebo muito mais. Gratidão pelas energias que eu recebo. Muita Muita paz. gratidão a ti também. Fica com Muita Deus. paz. Até a próxima. Até, se Deus quiser.